vamos falar um pouco, então, aproveitar que nós estamos falando de ascensão, de caminho, como que funciona esse intercâmbio espiritual, certo? O que nós estamos fazendo aqui? O que é uma gira de Umbanda? O que a gente chama de orixá hoje no Brasil, né? Você vai ter casas que são banto, casas que são infante, casas que são de candomblé, de Xangô. Você vai ter muitos orixás e maneiras de servir, de sentir, de integrar e de fazer iniciações nessa energia. O que a gente chama hoje de Yansan, de Oxum, de Oxóssi, dentro da religião de Umbanda, né, que é muito mais uma prática, porque a religião é prática de religar, ou seja, de ligar-se ao sagrado. Então a Umbanda ela já nasce não hierárquica, então por isso que nós estamos aqui, né, vamos dizer assim, nos aproveitando dessas tecnologias, dessa organização, dessa sistematização, dessa ritualística, dessa ciência, para fazer nossos trabalhos energéticos, certo? Então, o que a gente chama de Oxum hoje é um resultado da diáspora negra no Brasil. Não é mais aquele rio, daquele lugar regional da África, mas sim uma junção do que a gente chama de energia dourada, de águas doces, né? A energia azul, em algumas regiões vão ser Oxum vai ser alinhada a essa energia também, né? Então, a partir de hoje nós sabemos que para Pai Francisco, Pena Branca, Mãe Maria, Rosa Palmeirão, nós estamos trabalhando com esses orixás que são esse somatório cultural, não com ancestrais míticos, certo? Então, dentro desse terreiro, que é livre, que é uma ponta de lança, que quer dizer, ele vem estabelecendo, relembrando tradições que foram paradas ou rompidas através da ancestralidade, né, daqueles que estão se integrando. Então, não é só a mãe, mas cada filho, né, porque o centro atrai seus semelhantes, né? Por isso que a figura da sacerdotisa, do sacerdote, do dirigente, ela é além de um grande espelho, porque é para isso que serve esse drama, esse teatro aqui, porque a vida é um teatro, a vida é um drama cósmico, e é como se a gente fizesse um microcosmo aqui que vai fazendo os trabalhos energéticos que vão atingir um macrocosmo, né? E o universo de cada um, certo? Então, nós não estamos compromissados com tradições, embora respeitemos profundamente os guardiões dos segredos e dos símbolos tradicionais que mantêm e asseguram verdades. Nós estamos aqui para desdobrar essa verdade através de um olhar contemporâneo, juntando, né, a mística, o que é esotérico, com o que é científico, certo? Principalmente uma ciência que eu amo, que é a empírica, que é através da própria experiência, da observação, visto que são os nossos sentidos, as nossas sensações, porque existem os sentidos, existem as sensações, que é o sentido da alma, tá? Ou do nosso corpo emocional, né? Nós temos sensações mais elevadas e mais contextualizadas do aqui e agora, que é o nosso corpo emocional, né? Que vai carregar nossos ancestrais, várias outras coisas além de nós mesmos. Mas, através da nossa vivência, do vivenciar,
cada um vai, né, se autorresponsabilizar e trilhar a autocura, o autoconhecimento. E para isso nós fazemos parte de uma egrégora, porque precisamos dos outros. Jesus dizia: onde estiver mais de um orando em meu nome, eu estarei lá. Então, estarmos juntos é porque somos um, só que esquecemos. Então, eu preciso ver a minha partinha aqui, mesmo que eu acho que ela não sou eu e ela acha que eu não sou ela, né? Mas, no fundo, nós somos um. Então, eu aprendo através dessa convivência. O que fazer parte de uma comunidade, né, filosófica, iniciática, ocultista, religiosa, né, de uma fraternidade. Estarmos juntos é irmos muito mais longe, muito mais profundo e multiplicamos nossas perspectivas e criamos espaços terapêuticos que vão criar pequenos dramas e às vezes eles são incômodos, às vezes um irmão dentro de uma fraternidade vai te incomodar muito mais do que alguém fora, porque foi feito para isso. Foi feito para te mostrar aquilo que te incomoda, para que você possa entender profundamente o seu incômodo e desapegar dele, né? Porque o grande segredo é sempre a gente aprender a soltar, né? A gente aprender a desapegar e aprender a não levar para o lado pessoal. Por isso que a gente se impessoaliza virando um coletivo, né? Então é claro que se eu visto claro ou no branco, tudo isso tem um porquê, né? Muitas vezes as pessoas vão achar que são tradições vazias ou misticismos, mas são técnicas científicas. Então, se cor é energia e branco são todas as cores, se eu me coloco de branco, eu me coloco propício para reverberar todas as cores e camadas energéticas, né, que são feitas. E nós, então, quando estamos num grupo, nós temos esses encontros aqui, e esses encontros desdobrados, e nós vamos cada vez mais aproximando a nossa consciência desdobrada com a nossa consciência aqui. Tá? E a gente começa a integrar o nosso corpo astral com o nosso corpo consciencial, mental, encarnado, físico. Isso faz com que a gente consiga estar consciente em mais de uma dimensão, a terceira e a quarta dimensão, certo? E como eu já te disse, provavelmente a gente consegue, sim, alcançar a quinta dimensão, comunicar com seres de quinta dimensão, de sexta dimensão, quiçá até, né? Claro, todos nós estamos buscando aquela conversa, né, com a própria fonte divina, que certamente não virá muito bem através de palavras, né? Então, eu estabeleci, dentro de um conjunto de técnicas, Mãe Maria, ela montou a sua equipe, né? Ou seja, Exus principais, Pombogiras principais, são a base, né? E aí você vai ter o Caboclo Sete Encruzilhada, que está totalmente ligado ao fundamento e à fundação de todos os terreiros. Então, o Caboclo Sete Encruzilhadas, ele está na abertura de todos os terreiros de Umbanda, né, gente? Até onde eu tenho conhecimento, certo? E aí, você vai estabelecer quais são os falangeiros principais, guias principais, que estão conectados com o terreiro, com a mãe ou o pai, né, com os principais, e também com aqueles que são através dos médiums. Então, muitas vezes, o seu guia, às vezes, se você não me conhecia, então o seu guia me conhecia, né? Porque, às vezes, são através dos seus guias que eles vêm te ingressar na escola. Então, vem o seu guia e fala assim, então, estou querendo trazer o meu mentorado para cá, porque eu estou alinhado nessa linha e acho que vocês vão ser uma escola muito positiva para isso.
Então, existem pessoas que vão passar por aqui como uma escola e, foi embora, gente, sem apego, porque o exercício é da liberdade, do desapego. Então, se a pessoa passou o tempo dela que tinha que passar aqui, o aprendizado que tinha que passar aqui, é porque ela faz parte desse mentorado, né, que vem através dos seus guias. Agora, você tem outros que são família cósmica mais próxima, né, que são esses filhos que estão ligados karmicamente. Karma não é coisa ruim, é caminho. Quer dizer, eles estão ligados karmicamente entre si, né? Então, você vai ter o chakra do tempo se encaminhando de fazer esses indivíduos se reencontrarem para continuarem um estudo, um desenvolvimento, um aprendizado, um serviço. Porque uma das coisas que acontecem quando a gente fica livre é que a gente se coloca a serviço. Porque a gente compreende, a gente se responsabiliza, a gente sabe que trabalhar para o coletivo é trabalhar para si, certo? E trabalhar para si é trabalhar para o coletivo. E aí a gente faz o que a gente chama de uma escola, ou de um terreiro, ou de uma casa, ou de um ilê, ou de uma igreja, ou de uma, né, ou de um Xangô, um lugar onde fraternalmente as pessoas se encontram para multiplicar, porque é maior que a soma, é exponencial quando médiuns se encontram. E aí o que é ser discípulo ou um estudante de uma escola? É você seguir essa disciplina, seguir essa prática proposta por esta egrégora, pela egrégora que comanda, que dirige a escola, né? No caso, aqui é uma escola dirigida por Mãe Maria das Almas, em Lê Sol de Maria. Por isso, nós trabalhamos muito com almas e atraímos médiuns que vão trabalhar e têm essa capacidade de encaminhamento e de orixás que vão facilitar o encaminhamento de almas. Então, um grande trabalho dessa fraternidade aqui é a caridade não só com os encarnados, mas com o encaminhamento de desencarnados. Muitas casas são assim, mas vamos dizer que Mãe Maria das Almas faz um mutirão, né? A gente é um grande número, uma grande quantidade, então a gente trabalha nesse transporte e nessa organização de almas, de pessoas, né? Porque almas, espíritos, né? Não espíritos exatamente, porque depois a gente, não sei se a gente já combinou os nossos conceitos, fazer uma aulinha ali depois só de conceitos, para a gente entender qual língua estou falando aqui, né? Porque às vezes eu vejo muito os negócios ali que eu vejo as pessoas discutindo, estão falando a mesma coisa, mas como elas estão usando conceitos diferentes, elas acham que elas estão se contradizendo, né? É alma gêmea, chama gêmea, não sei o quê. São só nomenclaturas. Por isso que é importante você ver várias religiões, porque você vai se libertando das nomenclaturas e encontrando o essencial, né? Por isso que pensar a religião se faz através da filosofia. A ciência pura não alcança. Por isso que pensar em alma humana se faz através de arte. Porque a razão pura não compartimenta, não abarca toda a complexidade e, ao mesmo tempo, a simplicidade que é ser simplesmente, né? Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que a vida é complexa, embora vivê-la é simples. Porque os desdobramentos emocionais, conscienciais, interpretativos, simbólicos, eles são muito complexos, mas as leis que regem toda essa complexidade, ela é muito simples. Por isso a gente tem que se ater a elas, né? A entender como a coisa funciona, para que a gente possa se deitar e se experimentar essa complexidade sem se perder nela. Então, para eu entender o pensamento espiritual, eu preciso aceitar
os paradoxos, né? Porque as verdades espirituais são, na sua maioria de casos, paradoxais. Então, essa escola tem uma prática, uma disciplina, né? Que em parte e uma filosofia. Nós estamos aqui compartilhando nossas filosofias e vamos falar um pouquinho de prática para que você possa equilibrar suas energias, para que você possa dar menos trabalho e a gente aqui poder ir levando os trabalhos cada vez mais para cima, mais para frente, mais para fundo, né? Porque você vai ter casas especializadas, né? Então, essa casa ela é especializada no estudo filosófico, né? Na compreensão tecnológica, alquímica, para além das tradições. E você vai ter casas que vão ser mais tradicionais, que vão ter uma tecnologia capaz de trabalhar com um tipo de espíritos, com um tipo de serviço, com um tipo de trabalho, né? Que não é melhor nem pior, muda as densidades, né? Porque você tem estágios e estágios de aprendizados em planeta Terra. Então, homogeneizar, dizer que uma casa está certa e uma casa está errada dentro de um ecossistema tão complexo como a sociedade espiritual é uma grande ilusão, uma grande bobagem, é uma expressão desse etnocentrismo que nós temos, dessa necessidade de que o outro está errado para que eu esteja certo. Porque uma coisa muito triste que eu tenho visto em planeta Terra é a competição entre casas religiosas, as desconfianças entre casas religiosas. É como se eu estou sempre dizendo que o outro eu não sei não, né? Ou também saio assim, esperando líderes perfeitos também. Se a gente for esperar estar curado para trabalhar com a cura, é trabalhando com a cura que eu me curo. Então eu não preciso ser puro para estar tocando a pureza muitas vezes. Por isso que vem herê, por isso que vem preto velho. É exatamente a gente não precisar estar num estágio iluminado, ascenso, para trabalhar para o bem do próximo, porque o bem do próximo vai me levar, né, a esse vazio necessário para que a luz emerja e eu me acenda, né? Quando eu fizer isso com a intenção de acender, eu não vou acender. Porque a ascensão e intencionalidade não funcionam. Porque ela não é uma busca, ela é um abandono. É um laisser prise, é um, como eu digo, é um esvazio que integra. Quando eu entendo, né, como eu posso me entender como um indivíduo, mas totalmente integrado numa coletividade que vai para além da humanidade, tá? Porque me compreender como humano é um passo. Agora, quando eu já te compreendi como humano, né? Então, não necessariamente é nessa ordem, viu, gente? Quero que vocês entendam que as compreensões, né, os estágios, por isso que é muito difícil você dizer quem é. Pode ser um espírito super velho, super atrasado, velho, reptiliano várias vezes, vamos dizer assim. Pode ser um espírito novo que aproveitou todos os seus aprendizados e já está num estágio de aprendizagem e incorporação, né, consciencial mais forte. Então, eu tenho um aprendizado do amor, que é esse elemento água que gera, eu tenho aprendizado da compreensão e da incompreensão, que é o elemento ar, que vai gerenciar. Eu tenho a potência e o poder, a concretização, que é o elemento terra, que vai gerar. E eu tenho o elemento da justiça, de entender o que é justo, o que é injusto, que é o elemento fogo, que vai me trazer. E isso também isso são aprendizados que vão sendo feitos em diversas camadas. Por exemplo, eu consigo entender, ser empático com o ser humano. Agora, tem gente que consegue ser mais empático com os animais. Então, às vezes, eu tenho alguém que consegue ter um amor pelos animais, ser um vegano, por exemplo, e detestar gente. Aí eu vou lembrar vocês que gente é bicho. Também é animal. Pode amar, entrar aí dentro do nosso amor, né? Mas por que a gente detesta a ideia, né? Então, para de detestar.
ame seus animaizinhos e seja feliz. Mas aí você já compreendeu uma parte que é que esses animais fazem parte de nós. Mas você ainda tem que compreender que o ser humano também faz parte de nós. Agora tem outros que não, que já entenderam que o ser humano faz parte, que a gente tem que compreender a individualidade, as emoções, ser empático com o ser humano, né? Diminuir em os direitos humanos, né? São as necessidades humanas. Eu quero também ter uma aula só sobre necessidades humanas, que você vai ver que os animais muitas vezes são humanos também, precisam, porque eles compartilham dessas necessidades com os seres humanos, né? Mãe Maria acha que humano tudo que é terráqueo, mas terráqueo é ser humano, né? Para ela vê cada rio, né, com uma humanidade divina tremenda, né? E aí você vai ter esse aprendizado. Agora, quando você já compreende que não é só a psique, as emoções dos indivíduos, mas que existe uma consequência social, coletiva, que existe uma construção de um mundo, aí você já entrou dentro de uma compreensão mais do macro, do humano dentro de um macro, certo? Só que você também tem a compreensão da natureza, de entender que a natureza faz parte disso tudo, né? Do que é a mata, do que é o mar, do que é a montanha, do que aí eu integro o que é indivíduo, o que é animal e o que é campos de forças, entes naturais, né? Plantas, rios, montanhas, mares e etc. E aí eu vou integrando cada vez mais e depois eu posso integrar a ideia da própria Pachamama, né? A ideia da própria terra. Então, cada consciência vai se ampliando quando eu integro esse mundo. Mas como a gente está vivendo num mundo cheio de polícia que vai te dizendo que se você gosta de cachorro, você é um, sei lá, um superficial, porque tá dando tudo pro seu cachorrinho enquanto tem gente passando fome. Aí vem lá o que vai salvar as baleias. Você não se importa com quem está passando fome. Deixa o povo salvar a baleia. Quem tem a missão de salvar a baleia vai salvar a baleia. Quem tem a missão de salvar os cachorrinhos vai salvar os cachorrinhos. Quem tiver a missão de salvar a gente vai salvar a gente. Cada um com o trabalho que lhe cabe. Não sair aí diminuindo a escolha e a empatia e o nível de compreensão de cada um. Porque às vezes ele chegou num nível de compreensão que você não chegou ainda. Você chegou num nível de compreensão que aquele outro não chegou ainda. Cada um no seu caminho, paciência. Vamos deixar de ser, né, os juízes do mundo. Lembra que quem cuida da lei é Ogum, são os Exus. Quem cuida da justiça é Xangô, é a divina providência, pelo amor. Então, não cabe a nós sair aí apontando. Então, esse apontamento entre casas, entre irmãos, entre causas, o tal de cancelamento agora, né? Cancelamento. E aí, de repente, você pode dizer que aquela pessoa, assim, sua existência não é possível, eu vou te destruir. Nossa, gente, se você soubesse a força e o poder que tem esse tipo de coisa, inclusive de banalizar certas técnicas, né? Certas tradições, porque esse meio aqui, essa banalização é muito capaz de gerar, né, esses que também vai cancelar a pessoa só no mundo virtual, né? Não, se bem que deve levar consequências para a vida aqui, né? Sei lá, eu tenho de sonhar o outro. É uma coisa que nós, através de vocês, também pesquisamos. Então, eu não compreendo a sociedade totalmente como ela é. Eu preciso desse intercâmbio, dessas visitas, de que vocês levem lá para mim. Eu também estou estudando, igual vocês também estão estudando. Ninguém está entendendo também, mesmo morando no planeta Terra, entendendo a sociedade. Imagina eu que já não estou aqui há 400 anos, né? Então, eu, através de vocês, estudo. Então, quando eu falo que eu sou um pouco apegada, não é que eu sou apegada, estou aqui, você já acendeu e está aqui. Não, eu ainda acho que quero compreender sobre isso, sobre esse aprendizado de planeta Terra, sobre o que é a construção de ser humano, porque eu achei o meu caminho. Mas como é bonito ver o caminho dos outros também. Então, eu sou encantado pelo caminhar e pela caminhada, né? E estou aí aprendendo as mais diversas maneiras de ser humano dentro das suas planícies de compreensão, né? De amor, justiça, poder, concretização, né?
potência, compreensão, né? O que é entender o que é racionalidade, o que é razão pura, o que é razão do coração, o que é pensamento com o coração. Gente, a construção de um ser humano e dos seres encantados nessa sociedade, nessa terra, nesse ar, nesse mar, nessa terra, é incrível. Então eu, como pai Francisco, né, ainda estou a aprender, vendo os outros aprendendo, porque eles aprendem de uma maneira diferente. Existe um poeta muito místico que todos podem ler, né, que inclusive usa pseudônimos, né, que é o Fernando Pessoa, e ele fala: não existem descaminhos, só há caminhos. Então, primeiro, para que a gente tenha um caminho realmente livre, a gente para de condenar o caminho alheio. Porque, de alguma maneira, essa polícia vai estar interna dentro de você também, te limitando e te, às vezes, não deixando ouvir o que precisa ser ouvido ou rejeitar o que precisa ser rejeitado. Então, o senso crítico é importante, mas o criticismo, que é criticar e ficar apontando os dedos, é totalmente indispensável, né? Você faça isso para você, né? E de maneira serena e calma e tranquila, sem ser o justiceiro ou o torturador, porque às vezes a gente é um próprio torturador, quando a gente pega o chicotinho, vai, né? Então, ficar abandonar os mártires, ser mártir, ser penitência, todas essas coisas, a gente tem que ter um caminho. Mas se aquele ainda está no caminho da penitência, né? Cada um sabe as dores e a delícia de ser o que é, certo? Então, a gente vai respeitar. E quando a gente não desenvolve o amor incondicional, a gente constrói o respeito incondicional, que é o passo mais próximo do amor incondicional, que nós podemos fazer aqui através da racionalidade, através da escolha, né? Sem necessariamente emergir toda a compreensão, toda a profundidade, que é o amor divino, certo? Então, o que nós fazemos aqui, muitas vezes as pessoas vão dizer que não é. Mas, né, faça primeiro uma etnografia, um estudo sociológico, antropológico, que vai em 500 casas, depois você vai me dizer o que é. Vê se você vai conseguir dizer o que é realmente, porque você não vai, né? Porque cada egrégora vai trazer as afirmações que são necessárias para o desenvolvimento daquele grupo, especificamente, né? E aí a lei da atração, o chakra do tempo, vai se encaminhar. Então, às vezes, né, principalmente o que a gente chama de núcleo duro, que são aqueles filhos que estão mais próximos, são os filhos que colaboram, eles são irmãos de muitas vidas, né? E aí vem você, às vezes, né, desqualificar e impedir a união de irmãos de outras vidas, a cumprir um estudo que os fizeram querer vir juntos, né, mais uma vez, certo? Então, essa casa é uma casa que trabalha pela liberdade, em liberdade, com pleno respeito e admiração para todas as tradições, mas que é o que é, não se envergonha, não se compromete com alguma, sei lá, que se vocês podem chamar isso de coerências, porque cada um, isso não existe, sabe? Isso é muito interessante para a gente entender. Não estou falando de coerência ética, não. Está falando isso e não está fazendo isso, não. Estou falando isso, não. Falando de ser mais de uma coisa. Porque então, você é um banda. Então você não pode trabalhar com mestres ascensionados. Você é mestre ascensionado, então você não pode trabalhar com orixá. A gente fica colocando tanto de caixinha, eu não me comprometo com esse tipo de caixinha, porque infelizmente eu não posso mais negar o que eu vi. A consciência que eu tenho de que tudo isso está integrado e faz parte de um só caminho, embora
Para chegar aí, existe uma infinidade de opções de trilhas que cada alma vai corresponder ou acompanhar, né? Então, é muito importante a gente entender que eu faço parte de um coletivo. Posso me desenvolver sozinho? Pode se desenvolver sozinho. Até quando você vai desenvolver? Quais perigos você vai passar? Quais as problemáticas? Aí você vai descobrir no seu caminho, né? Eu aqui estou garantindo o meu caminho com os meus irmãos, né? E outras casas estão garantindo o caminho delas também, né? E você vai lá e reverbera naquilo que te corresponde mais, né? Você vai ver. Caminhar em liberdade, dando respeito incondicional a todos, né? Te traz aquela despretensão e leveza que vai te fazer capaz de aprender mais profundo, mais rápido, mais leve, mais alegre. Não quer dizer que vão passar por momentos incômodos, porque crescer também dói. E encarar nossas fraquezas, nossas mesquinhez, nossas infantilidades, né, não são fáceis. Se você não sabe o quanto existe de auto-engano para não se responsabilizar. E aí, quando a gente se sente acolhido, a gente se sente tranquilos em errar, em se enganar. Isso nos permite a nos abrir para para a assertividade. Porque a gente entende que a gente não precisa estar pronto, que a gente está sempre em busca, na aprimoração, no aprimoramento. Porque a caminhada, né? Karma é o caminho. A caminhada é que conta, não é tanto os resultados, né? Porque os resultados, eles são emocionais, conscienciais. O que é material, a gente deixa, certo?